Fala, meus amigos, vamos trocar uma ideia sobre o nosso São Paulo hoje aqui na coletiva do Juba, e quero falar sobre esses dois caras aí, do Patrick e o Luan, essa situação ridícula que tá acontecendo com o Rogério Ceni, e isso precisa acabar agora. Não acabou não, tá? Então eu vou trazer umas atualizações aqui, vocês vão ouvir comigo, vocês vão ficar, tem coisa aí que é bem impressionante de pensar mesmo, e é ridículo, é simplesmente ridículo. Vou chegar pra você aqui então agora e te falar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. OneFootball, melhor aplicativo de futebol que você vai encontrar por aí. E agora no mês de dezembro você tem o Red to Red, que é nada mais nada menos que um estudo que os caras fazem pra calcular mais ou menos quanto vai ser o resultado do jogo. Então você pensa assim, ó, você que gosta de dar o seu palpite de futebol, saber mais ou menos quanto vai ser o jogo, e por dar o seu palpite, você imagina que na OneFootball tem um estudo que pega os últimos 5 anos de cada time e vai ter lá, o Brasil e Bélgica. Pega os últimos 5 anos do Brasil, 5 anos da Bélgica e fala assim, imaginamos que será 2-1 Brasil por causa disso, daquilo. Então é um estudo que é feito de maneira tecnológica, onde você tem previamente um possível resultado da partida. Muito louco, não é? Mas no OneFootball, que é tudo de graça, tá? Você vai ter isso de graça. Você vai no OneFootball, no link na descrição, primeiro comentário fixado, tica, só que você já instala o OneFootball aí. Se você não tem ainda, você tem que ticar e instalar. E você tica o São Paulo e receba tudo que é notícias do São Paulo em tempo real. Tudo o que acontecer no Tricolor, você recebe em tempo real. Além de assistir a Bundesliga de graça, você assiste aos jogos do Campeonato Alemão, acompanha tudo da Champions, é sensacional. Então vai abaixo o OneFootball que você vai gostar e me agradecer, e eu vou te agradecer também, que essa aqui é uma via de mão dupla. Valeu, OneFootball, tamo junto. Gente, o São Paulo ele tá vivendo dias assim de mercado da bola, aquela especulação toda, qual jogador que vem e tal, e eis que o São Paulo tem lá a fama de mal pagador, e que isso estaria afastando os jogadores do nosso tricolor paulista. E isso aí, quando sai uma matéria dessa, o São Paulo tem fama de mal pagador e que coisa e tal, claro que isso aí é um fato. É claro que o São Paulo é um fato. Por quê? Porque quando vem o presidente lá e o outro lá, o amigo do presidente, fala assim, o São Paulo deve mesmo, tá muito difícil, vamos quitar a dívida, era pra ter quitado, vamos quitar. Você já tá vendo que os caras ali estão atrapalhados. Pra ser muito generoso com os caras que compraram o Orejuela sem ter dinheiro, Galopo, os caras que compraram o Éder sem ter grana, esses caras aí, se eles realmente estão sem dinheiro, eles são no mínimo atrapalhados, porque não era pra ter torrado a fortuna que torraram com alguns jogadores, certo? Então se estão devendo tanto assim, se realmente difícil, então é porque fizeram besteira. E aí o São Paulo agora, com essa fama de mal pagador, o São Paulo na hora que vai cobrar elenco, como por exemplo de uma final da Sul-Americana que você não ganha do Del Valle, você tem sim a contrapartida, né? O jogador poder falar, mas peraí, você tá me cobrando do quê, irmão? Você não me paga. Então isso tudo existe. É claro que os caras ganham muito, então não vamos entrar muito a fundo nesse mérito. Mas nós temos o presidente que apareceu aí a público, Júlio Casares, e ele falou que o São Paulo conseguiu melhorar sim a situação. Então isso, só para deixar isso aqui falado aqui no nosso vídeo, ele falou que antigamente tinha muita cobrança, chegavam lá naquele baita desespero, processinhos da FIFA e tal, e aí o São Paulo conseguiu sanar pelo menos isso. A dívida ainda é grande, mas agora está estabilizada. Eu acredito, porque eu nunca acreditei que a situação fosse tão difícil. Quem me conhece aqui sabe, eu nunca achei que fosse tão difícil pro São Paulo recuperar o caixa, ainda mais um time que fatura como o São Paulo fatura. Você ganha 600 milhões no ano, 700, e deve 700, é claro, você consegue amortizar a metade disso num ano se você fizer um trabalho direitinho. Se você não torrar com o Galopo, com o Orejuela, não torrar com o Éder, não torrar com o Pablo, não torrar com o Daniel Alves, não torrar com o Volpi, com o Tietê, com um monte de jogador inútil para a história do São Paulo, que você fica se desfazendo de bobeira, comprando para se desfazer, e aí é assim por diante. O time do Everton Felipe, é claro que está mal, mas não precisaria estar mal se não fosse por caras assim, entendeu? Então o São Paulo fez até chegar na situação ridícula que está. E aí, se não fosse somente essa situação ridícula de você pensar que jogadores não recebem no time e que outros custam demais, o São Paulo vai lá e compra pro técnico não usar os caras, você pensa assim, o que aconteceu com o meu São Paulo, né? Tem muita gente falando aqui no meu canal, aqui mesmo, a família fala, Juba, enquanto o Rogério Ceni estiver lá, eu não assisto mais o São Paulo. Cara,
Eu não faria isso, né? Porque você não vai fazer isso, que eu tô ligado. Dá vontade de parar de vez em quando, mas você não vai fazer isso, que eu sei que na hora que o São Paulo entrar em campo, você vai ficar igualzinho você sempre esteve, e eu também, todo mundo estará, porque a gente ama o São Paulo e não vai ter boi. Agora, que dá vontade de abrir mão, dá. Principalmente quando você contrata um cara igual o Rogério Ceni, que ele joga o jogo de uma diretoria que quer ficar, aparentemente quer ficar reformulando elencos, traz 500 jogadores pro cara e o cara não usa ninguém. E os que ele usa, ele dá daquela queimadinha, ainda quando não faz parte de uma possível panela que ele faz. Porque o Rogério Ceni, ele é um cara que gosta dos dele lá, né? Deixou claro esse ano que gosta do Sara, do Alisson, do Nestor, do Igor Gomes e tal, e que caras igual Patrick e Nicão vão ter que pedalar para jogar nesse time de São Paulo. A mesma coisa pro Bustos, a mesma coisa pro Galopo, que pode ganhar chance no São Paulo. Mas vamos a alguns fatos aqui, por exemplo, do Luan e do Patrick, que estão atrapalhando demais o São Paulo, e o São Paulo pode perder os dois agora, até mesmo para um rival. E isso não dá para admitir. Perder Patrick e Luan pro Santos não vai dar para admitir, concordam comigo? Deixa eu dar uma respirada aqui. Bom, vamos calcular aqui, meus amigos, então. O Santos tem lá, vai contratar o Odair Helma, que era um técnico que eu até mesmo queria aqui no São Paulo Futebol Clube, que é um cara que consegue fazer o time jogar. E já tem o Soteldo, consegue puxar contra-ataque. Tem o Marcos Leonardo, que joga pelo meio ali, centroavante, que faz gols. Não lembro se tá com o Batistão, não me lembro, mas era um bom jogador. Tem Michael na zaga, tem o Bauerman na zaga. Você tem o Felipe Jonathan, que até ontem estava sendo tentado pelo São Paulo. O São Paulo sondou. E aí você tendo no meio campo ali um Luan e um Patrick, ficaria inacreditável o time, não ficaria? Não ficaria um time excelente? E ainda vamos a fundo ainda. O São Paulo tenta muito o John, que é segundo goleiro do Santos, reserva do João Paulo. Então, como é que pode um time igual o Santos, quebrado da noite pro dia, ter não só o ponta que o São Paulo tanto queria, ter dois goleiros que o São Paulo tanto queria, ter o lateral esquerdo e ainda contar com o meio campo reforçado com dois dos melhores jogadores do São Paulo? É o que o Rogério Ceni, com a sua palhaçadinha, tem conseguido fazer. O cara igual o Luan, quando o Santos tenta entrar no rolo, só para contextualizar agora, o Santos, quando o São Paulo tentou o John, o Santos falou que o São Paulo precisava pagar 10 milhões, 8 milhões, 1 bilhão pelo John, e o São Paulo, claro, não vou pagar isso tudo aí, vamos negociar e tal. O Santos falou, eu quero o Luan, irmão, quero o Luan. Então, o São Paulo não está tentando se desfazer do Luan. Até está, mas o São Paulo não sabe. O São Paulo está tentando todo dia perder o Luan, desde o Diniz. Mas o São Paulo não sabe que está tentando e tentando e tentando. E vai perder, tá? E se o Luan sair do São Paulo, eu torço para que ele vá pro Palmeiras com o Abel Ferreira. Eu torço que ele vá pro Flamengo com o Dorival Júnior. Eu torço que ele vá para um rival, ganhe tudo no rival, só para o São Paulo aprender a, quando você tem o seu melhor jogador, que é o Luan, você não abrir mão e não culachar o cara como ele tá sendo no São Paulo. Chegou o Diniz lá, o cérebro, o gênio, né, o que não ganha nada, e tirou pra pôr o Tietê. Chegou o Crespo, o técnico do Paulista. Sei que muita gente gosta do Crespo, aí eu achava que era um trabalho... Bom, não vou falar do trabalho do Crespo, mas também no primeiro jogo colocou o Nestor contra o próprio Santos, tirando o Luan, tentou muito com o Nestor, tentou até mesmo o Nestor, o Lisieiro, e tentou até Igor Gomes em primeiro volante em algumas oportunidades. Esse foi o Crespo no São Paulo. O Luan nunca foi titular absoluto, nunca esteve lá como o Luan e mais 10. Nunca foi assim com o Crespo. Mas o Crespo tentou um pouquinho mais. Quando chega o Rogério Ceni, prefere pôr o Lisieiro, prefere pôr o Igor Gomes improvisado, prefere pôr o Moreira improvisado, pediu o Andrés Colorado, colocou o Pablo Maia como intocável, Nestor, não vou nem falar nada do Nestor. Então assim, o Luan tá sempre sendo preterido nesse time de São Paulo. Então o São Paulo muito em breve vai perder o Luan, porque os técnicos que são contratados pro São Paulo, eles não têm cérebro, eles não enxergam um palmo diante do nariz e eles não conseguem ver que você precisa fechar a casinha. Você precisa ter um sistema defensivo. E o sistema defensivo não é por dois zagueiros, malandro. Não é colocar o goleiro John e dois zagueiros que você tem um sistema defensivo. Não é. Sistema defensivo você tem que fechar o meio campo como um dia Josué e Mineiro fecharam. E o São Paulo deveria saber disso. Se não fosse essa corja de gente aí, né? É o presidente ali que tá preocupado com a foto do Instagram. É o outro lá, o Maurício, não sei o que faz lá. Nem o Milton Cruz. E nem o Alex que prestava foi embora, né? Você percebe que quem presta vai embora. Então você tem o outro lá, que eu não nem falo o nome desse outro aqui, pra mim não é ninguém, esse cara do basquete. O Júlio Casares, que vai cobrar do Júlio Casares, que renovou com o Rogério Ceni? Depois de um dos piores anos da história do São Paulo, ele renovou com o Rogério Ceni e deu plenos poderes para o Rogério Ceni no São Paulo.
Todas as escolhas do Rogério Ceni no São Paulo até hoje deram errado. É Sidão, é Cícero, é Lucão, agora Marcos Guilherme, Igor Gomes, Nestor, Sara, Alisson, não quero Nicão, não quero Patrick, não quero Luan, não quero o Galopo, não quero... Tudo deu errado. E o que você faz com um técnico que tudo que fez até hoje deu errado? Você dá plenos poderes pra ele pra 2023. É claro que vai perder o Luan. É óbvio que vai perder o Luan, porque é um trabalho que beira o patético. É um trabalho que beira o ridículo. Agora que você tá aí comigo, entenda o que eu vou te falar aqui agora. Patrick, pelo 4º ano consecutivo, foi o líder de desarmes no Brasil, no campeonato. 4º ano consecutivo. No São Paulo, o Patrick jogou como atacante muitas vezes. Muitas vezes no banco, né? Muitas vezes meio tempo, muitas vezes 60 minutos no máximo, exagerando. E muitas vezes como atacante no lugar do Luciano. E esse cara foi um líder de desarmes. Além disso, todo mundo, não adianta me falar, o Nestor deu mais assistência. Claro, jogou 500 jogos a mais, jogos inteiros, condições normais. Não adianta me falar também que o Patrick, porque entrou nos 70 do segundo tempo, jogou o jogo. Não jogou. Tava 3-1 pro adversário, entrou o Patrick nos 75 do segundo tempo. O Patrick jogou também. Um jogo pro Nestor, um Patrick não. Quando tava 0-0 tinha o Nestor. Quando tava 2-1 pro adversário, pro São Paulo tinha o Nestor. O Patrick é só na subida. Corre na subida. Não tem boi, não tem carinho, não tem maciez. E esse cara conseguiu dar as assistências que estão na nossa lembrança. Quer lembrar de assistência do São Paulo? O cara que pegava a bola e cruzava pro Caleri e fazia o gol? Nós lembramos do Patrick. Os cruzamentos são do Patrick. A assistência do Patrick. E um pouco do Igor Vinícius também. Então, o que tem na nossa memória é mais importante do que os scouts, porque a nossa memória não está somente o número, está o contexto geral, e o contexto tem que ser analisado. E o Patrick, que foi o cara mais importante do São Paulo na temporada, por quê? Porque o Luan não joga. Era pra ser Luan mais, mas ele não joga. O Caleri, esse sim foi o mais importante. Tirando o Caleri, somente o Caleri, que o Arboleda machucou também, seria um dos mais importantes. O mais importante do São Paulo foi o Patrick. E o Rogério Ceni está brigado com o Patrick. Agora, o Patrick disse que, falou que pôs panos quentes, que se entenderam e tal. Mas o Patrick está também no radar do Santos. Então o São Paulo pode amanhecer qualquer dia aí sem o Patrick e sem o Luan, porque fecharam com o Santos para o São Paulo ter um goleiro que lá é reserva. Você pode falar pra mim que o John é um excelente goleiro. Eu não vou discutir se o John é um excelente goleiro ou não. Se é nota 10, nota 5, nota 1, não interessa. Não dá pra o São Paulo trocar o Luan num goleiro, que é reserva do Santos. Não dá pra pensar em trocar o Patrick, que foi o melhor do São Paulo no ano depois do Caleri, trocar esse cara no goleiro reserva do pior Santos da história. O Santos do Pelé, sabe o Pelé? O rei, o nosso rei do futebol, tricampeão do mundo em Copa. O Pelé, simplesmente o maior orgulho do futebol mundial e que, por Deus, é nosso aqui do Brasil. O Pelé jogou lá. Esse time do Santos que teve o Giovani, teve o Neymar, teve o Diego Robinho, esse time do Santos tá vivendo a sua pior fase da história. E o John é goleiro reserva desse time, pior fase da história do Santos. É esse cara que vai custar o Patrick e o Luan? Pra trocar pelo goleiro reserva e o lateral esquerdo reserva, que é o Jonathan? É por aí, Júlio Casares? É isso, Rogério Ceni, que é o resultado de te dar plenos poderes?